A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a vida de cada um. Estamos aqui para mais uma vez fazer menção da palavra de Deus. Peço que esse vídeo que vai chegar até você, que você compartilhe esse vídeo, seja aí um evangelista da obra de Deus, virtual, Faça essa palavra alcançar lares, faça essa palavra alcançar famílias. Tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ouvir essa palavra. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do seu versículo de número 25, que vai dizer: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário? O que eu faço para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Passagem que Paulo e Silas se encontram presos em uma cidade chamada Filipos. Eles estavam presos porque pregavam a palavra de Deus, porque ministravam a palavra de Deus. Naquela cidade havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo e Silas tinham sido enviados àquele lugar para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra. E todos os dias, quando Paulo e Silas estavam naquela cidade, que eles se cruzavam com aquela mulher dizia: Eis aí aqueles que anunciam a salvação, o reino do céu. Ela dizia que eles eram homens santos de Deus. Todos os dias ela fazia a mesma coisa. Certo dia, Paulo, já indignado com aquela mulher, que todo dia ela falava a mesma coisa, Paulo se volta àquela mulher, repreende aquele espírito de adivinhação, aquele espírito sai dela, e a partir daquele dia ela não consegue adivinhar mais nada. Existe uma grande diferença entre revelação e adivinhação. Revelação, ela tem como fundamento a palavra de Deus. Ela tem como base a palavra de Deus. Porque a maior revelação, verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia, a maior revelação que um homem, um ser humano pode ouvir. A palavra de Deus. E as pessoas procuram sempre adivinhação. Elas querem saber do futuro. E nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje, para a gente não voltar à velha criatura. Lembra quando você lia lá o seu horóscopo? Quando você consultava lá o feiticeiro e assim por diante, a cartomante, a cigana, que você queria ver o seu futuro? Pois é, ali você estava praticando a adivinhação. Mas a revelação é diferente. Ela tem como embasamento a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele espírito sai daquela mulher, ela não consegue adivinhar mais nada. E os lucros que ela trazia para aquela cidade com as suas adivinhações pararam. Os homens daquela cidade se enfureceram, se indignaram e botaram a culpa em Paulo e Silas. Pegaram Paulo e Silas e jogaram numa prisão. Açoitaram, bateram em Paulo e Silas, humilharam eles e eles foram presos. Não porque praticaram o crime, eles não roubaram, eles não mataram, mas eles foram presos por causa da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam no cárcere, presos, eu creio que eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para parar, mas Paulo e Silas, eles vão surpreender Deus. Parece que eu vejo o Senhor dos altos céus olhar para Paulo e Silas
dentro daquela cela. E de repente, a Bíblia vai dizer, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles olham um para o outro e dizem, já que nós estamos presos, nós vamos adorar. Já que nós estamos presos, nós vamos glorificar esse Deus. Porque é assim a vida do cristão. O cristão, ele adora em meio ao deserto, em meio ao vale, em meio às dificuldades. É fácil nós glorificarmos a Deus, estarmos alegres com o Senhor quando tudo vai bem. Quando a conta tem dinheiro, quando o cartão está pago, quando a despesa está cheia, a geladeira está lá sua mistura. Mas e quando tudo faltar? E quando você não tiver tudo aquilo que você almeja, como é que você vai fazer nessa hora? Mas Paulo e Silas, eles resolvem adorar o Senhor. Um começa a louvar a Deus e o outro começa a orar. E a Bíblia vai dizer que naquele cárcere, naquela prisão, havia outros presos que eles começaram a ouvir, louvado seja o nome do Senhor, a oração de Paulo e Silas e os louvores que Paulo e Silas cantavam. E a história vai dizer, enquanto eles faziam isso, do lado de fora, na porta da cela, havia um carcereiro que já estava caindo em sono, estava quase dormindo. E todos os presos ouviam Paulo e Silas louvar e exaltar ao Senhor em um cenário totalmente ao contrário. Em um cenário de prisões, em um cenário triste, sem vida, mas Paulo e Silas estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor, louvando, exaltando e adorando o nome do Senhor. E de repente, um grande terremoto começa a sacudir aquela cadeia, começa a sacudir aquelas prisões, a ponto de todas as celas serem abertas. E quando as celas foram abertas, o carcereiro acordou. Ele tira a espada e quer se matar. E Paulo aparece para ele e diz, não faça isso, porque ninguém saiu daqui. Ninguém foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Repare que Deus, ele nunca vai desamparar os seus. Paulo e Silas, eles surpreendem o Senhor com oração e cânticos a Deus perto da meia-noite dentro do cárcere. E o Senhor envia um terremoto naquele lugar. E nós sabemos que para acontecer um terremoto é preciso muitas coisas se movimentarem. Nós temos que descer no eixo da terra e saber que o eixo da terra é formado por placas tectônicas. E para que haja um terremoto na superfície da terra, é preciso que lá no centro da terra, essas placas tectônicas, elas venham se mover, elas venham se movimentar. E isso pode demorar anos e anos, porque uma placa tectônica, ela pode se mexer centímetros e milímetros. E para que aconteça um terremoto, para que a gente sinta aqui em cima na terra, é preciso milhares de anos que as placas tectônicas elas venham se mexendo para causar terremoto na terra. Sabemos que tem países que é constante ter terremotos, mas o Brasil dificilmente, por exemplo, tem terremotos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que tem terremotos que ele destrói países, cidades. Deus envia um terremoto somente na cadeia, no cárcere que estava Paulo e Silas. Esse terremoto não foi para a cidade de Filipos, não foi para a cidade toda, foi somente no local onde Paulo e Silas estavam presos. Eu começo a entender algo, que tem terremoto, que são para países, que tem terremoto, que são para estados, que tem terremotos que são para cidades, mas também existem terremotos individual para cada um de nós. E o que eu quero te dizer nessa noite, que há um terremoto particular para cada um de nós. Deus, ele sabe tratar cada um dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero profetizar que o Senhor vai enviar um terremoto na tua vida. Que os alicerces vão ser sacudidos. E as cadeias que estão te prendendo espiritualmente, elas vão ser abertas. E eu não sei qual cadeia que o inimigo ele tem te prendido. Eu não sei em qual cadeia que você anda preso. Louvado seja o nome do Senhor. Se é na libertação, se é na cura, ou se é na parte financeira. Mas eu quero profetizar, através dessa palavra, em nome de Cristo Jesus,
Quando essa palavra chegar aos teus ouvidos, você vai sentir algo diferente. São as cadeias. É o terremoto que o Senhor está enviando na sua vida espiritual. E as cadeias que o inimigo te prendeu, que ele te travou, vão ser abertas. Louvado seja e exaltado seja o nome do Senhor. E quando as cadeias foram abertas, Paulo e Silas, as cadeias, as prisões foram abertas. O carcereiro, ele pega a sua espada e tenta tirar sua própria vida. Paulo diz, não faça isso, porque nós estamos aqui. Eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça isso. Tenha calma. Há momentos que nós precisamos respirar. Há momentos que nós precisamos fazer uma avaliação. Lembra de onde o Senhor se tirou? Lembra quem era você antes? Lembra de onde você veio? Tenta puxar aí a sua infância. Tente pontuar o teu passado. Os acertos e os erros. O Senhor me tirou do alcoolismo. Eu era um alcoólatra. E o Senhor me libertou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Hoje eu sou um homem casado. Tenho uma esposa maravilhosa. Tenho 2 filhas lindas. E um varão de 15 anos que o Senhor me deu. Tenha calma. Isso não é para a morte. Isso vai passar em nome de Cristo Jesus. Creia nessa palavra que eu estou te pregando hoje. Você vai entender. O carcereiro tentou tirar a própria vida e Paulo falou, não faça isso, tenha calma. E ele guarda a sua espada e ele olha para Paulo e Silas e fala, o que eu tenho que fazer para me salvar? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquilo que era para ser morte. O carcereiro seria culpado se alguém fugisse daquela cadeia, mas ninguém saiu. Porque quando Deus envia o terremoto, quando Deus envia o abalo na minha e na tua vida, ninguém se fere, ninguém escapa. Eu profetizo que ninguém da sua casa vai escapar. Toda a sua casa vai ser liberta. Toda a sua casa vai servir a Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que estão afastados vão voltar para os caminhos do Senhor. Eu profetizo em nome de Cristo Jesus. E Paulo e Silas saiu daquela cadeia e foram pregar a palavra lá na casa do carcereiro. E toda a família do carcereiro foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo que você e toda a sua casa serão salvos pelo poder dessa palavra. A palavra, a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Creia nessa palavra nessa noite que o Senhor vai abalar as estruturas espirituais da tua vida e aquilo que está preso vai ser solto e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa mensagem, entre no meu canal no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor, Igreja Virtual de Cristo. Se inscreva lá para você receber essa mensagem em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, para a glória e louvor do nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré.